Caraca, meu irmão. Que isso, cara? Cara, bizarro, tá? Tá bizarro isso aqui. Essa parte aqui não tem nem o que falar, mano. Muito bom. Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda de volta. Vamos seguir com as nossas análises, vamos seguir com os nossos conteúdos de técnica vocal neste canal. Pós-férias, né? Precisei descansar um pouquinho, mas já tô de volta. E a gente vai começar hoje com 2022 em uma música do Lucas de Inutilismo, que foi vocês mesmos que sugeriram pra gente. Mas um aviso muito importante, antes da gente partir pra nossa análise, pra gente entender como é que o Lucas cantou aqui, quais técnicas ele utilizou, não te esquece de apoiar este vídeo deixando teu like, se inscrevendo nesse canal se ainda não for inscrito, pra que a gente caminhe em 2023 juntos, beleza? Agora em janeiro, daqui a 2 dias, a gente já começa a postar uma série de aulas aqui sobre técnica vocal, que inclusive eu vou querer que vocês mandem sugestões de temas, tá bom? Então vai ter muita aula massa aqui e vai ser aula gravada, aula de 20 minutinhos ali completa, que eu te garanto que tu não vai achar melhor na internet. Então fica por aqui, tô te avisando, hein? Vamos lá. O vídeo é meio longo, tá, gente? O vídeo tem mais de 20 minutinhos. Possivelmente a gente corte alguma coisinha, tá? Já vou avisando agora. Tá parecendo um cientista, um negócio assim. Tá fazendo uma máquina do tempo. Aí, ó. Da hora. Bom, fim de ano chegou. É hora da gente olhar pra trás e relembrar tudo o que aconteceu. Mas como seria o ano de 2022 em uma música? Caraca, mas... Caraca. Nossa, muito diferente a pegada. Ok, o Lucas ele toca uma vibe mais rock, mais punk rock, uma coisa assim, e a gente nota que essas pessoas que cantam rock de maneira geral, não só rock, mas alguns outros gêneros também, como o rap, que nem eu já falei muito, tendem a ter uma fonação mais tensa, uma fonação bastante firme, né? Mas o Lucas ainda consegue dar uma suavizada, isso é interessante, né? Essa música mesmo não tá tão firme a fonação dele, né? Da hora, apesar da gente notar, a gente nota o padrão ali, a gente nota o padrão de funcionamento da voz dele, mas assim, ó, in this world, porque ele tá tentando suavizar um pouco, mas a gente sabe que o padrão dele é cantar mais travadão mesmo, sabe, por conta do gênero que ele curte e tudo mais. Cara, que da hora isso. Pô, ele toca a bateria, que é um absurdo, né? Que loucura, muito bom. Nossa. Caraca, mano. Que isso, cara. Nossa, tá lindo demais essas viradas que ele tá fazendo, esses ataques no contratempo. Cara, tá lindo, 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 sim. Muito bom. E legal de ver como ele incorpora na bateria mesmo, né? Ah, agora que eu ouvi ele cantando aqui atrás do Sam Smith. Nossa. Caraca, mano. Nossa, olha esse riffzinho. Olha esse riffzinho.
Calma aí, cadê? Agora. Caraca, meu irmão. Cara, ele incorpora muito na bateria, meu irmão. Que isso? Pô, bom demais. Bom demais. Sabe por que eu tô falando sobre isso dele incorporar na bateria ali? Porque eu já cansei de ir em shows e coisa e tal, desde de shows grandes até shows pequenos, de pessoas aqui da região e tal, que eu sempre vou ver. Inclusive eu incentivo vocês a fazerem isso também. Vocês que querem ser cantores, cantoras, se coloquem nesses lugares, em teatros, para que vocês assistam outras pessoas cantando e fazendo música. Isso é muito bom, tá? E é muito comum ver músicos ali, cara. Inclusive eu acho que na bateria acho que é onde fica mais feio, assim. Mas eu vejo em todos, o tecladista, o baixista, o guitarrista, o que for. Eles não entram na música, sabe? Então tá o cara ali tocando bateria assim, tipo... Sei lá, o cara tá pensando no futebol que ele vai assistir depois, o cara tá pensando em chegar em casa e comer, e ele tá ali, tocando bateria assim, sabe? E isso dá uma sensação ruim, sabe? Parece que o cara tá ali só fazendo automático e tal. Então ver o Lucas assim, incorporado na bateria, quebrando tudo mesmo, olhando os pratos e tal, é muito da hora, mano, é muito da hora. Da hora. Ok. E é legal ver, cara, que ele pega umas músicas que são de gêneros totalmente diferentes. Ele põe tudo dentro desse gênero dele aqui, que fica muito da hora. Eu acho que é um punk rock, né? Não sei, me corrijam, hard rock, não sei. Me corrijam aí, vocês que entendem mais desses gêneros do que eu. Que hoje em dia gênero, assim, musical tem pra caramba, não dá nem pra saber, né? Tem pessoas que vão generalizar e vão dizer, é rock. Mas sei lá, eu acho que é uma outra classificação do rock, né? Me parece, pelo menos. Mas enfim, ele pega tudo isso, músicas totalmente diferentes, e coloca dentro desse gênero aí e fica da hora, né? Então assim, isso é uma questão de criatividade, mano, de esse sentido mais aguçado pra música que a gente desenvolve com muito tempo, tá? Muito tempo. Não é uma coisa que uma pessoa amadora vai lá e vai fazer. Não faz. Não faz. E mesmo que ele tenha ajuda pra ter feito esses arranjos e tal, que é bem possível que ele tenha tido ajuda pra fazer isso, mesmo assim não tira o mérito dele, porque fazer isso aqui é muito difícil. Tanto a pessoa que pensou, teve as ideias e tal, quanto a pessoa que foi lá e executou, que no caso é ele, né? Então assim, é difícil pra caramba, mano. Muito difícil. A gente ouve a voz dele travadinha. I do, I like you, I do. Percebe que tem uma coisa? Ouve se eu faço sem isso, tá? I like you, I do. E agora? I like you, I do. Percebe que tem algo? Isso aqui é esse padrãozinho, né? Como o Lucas canta esse tipo de música que tem drive, são vocais bem firmes, bem tensos em alguns sentidos. Ele, mesmo quando suaviza a voz, aparece essa prega vocal mais pinçada, esse travamento um pouco excessivo, sim, porque é o que a gente usa nesses gêneros aqui, que é o que o Lucas canta. Então a gente percebe esses detalhezinhos. E tem mais uma coisa, o microfone dele aqui tem um tratamento, né? Então a gente ouve também eu não sei se é um compressor, eu não faço ideia, não sei, não entendo muito bem disso. Mas eu ouço que tem uma coisa aveludando um pouco a voz dele ali. Tem algum efeito, alguma coisa assim que tá aveludando um pouco a voz dele. Então às vezes tu pode pensar que ele tá cantando muito maciozinho, mas na verdade tem um efeito que tá fazendo isso. Dá pra ouvir em alguns momentos o efeito escapando assim. Da hora. Da hora. Cara, eu tô encantado pela bateria, tá? Tô encantado pela bateria. O cara é bom demais na bateria, mano. Uma coisa que a gente percebe na voz do Lucas é que ele canta de maneira geral, falando de uma forma bem
coloquial aqui, com essa voz bem peitosa, né? A gente dificilmente vê ele indo pra uma voz de cabeça, vê ele trocando essa predominância muscular, indo pra uma voz ali mais CT do que TA, né? Normalmente a gente vê ele com uma voz de peito bem predominante, né? Então ele traz essa voz bem encorpada mesmo. Não é nem, desculpa, só me corrigindo, não é nem que é tão encorpada, mas é que ela vem com muito TA. Então a gente vê que ele traz muita voz, ele recruta muita massa sempre. Caraca, meu irmão. Que isso, cara? Cara, bizarro, tá? Tá bizarro isso aqui. Essa parte aqui não tem nem o que falar, mano. Muito bom. E agora, vamos de quê? Percebe? Isso é uma prega vocal muito pensada, gente. Essa voz, essa fonação mais firme, uma fonação até mais tensa, ela tem esse recrutamento muito. A prega vocal fecha pra caramba, recruta bastante ali, borda, e fica com essa estética mais peitosa mesmo. E quando ele tenta suavizar essa voz, como o padrão muscular dele é sempre ter mais fechamento, mais travamento, a gente ouve que fica essa soprosidade às vezes um pouco tensa, que a gente chama de uma rugosidade. Então a gente ouve que tem uma tensãozinha aqui também, e a gente ouve também que fica uma voz com uma estética um pouco de fumante, né? Porque é esse padrão, saca? Então o Lucas, ele tem um padrãozinho mais tenso, de travar um pouco mais mesmo, igual tem pessoas que tem um padrão mais frouxo, mais relaxado, tá? E aí esse padrão aparece em todas as músicas que ele canta. Mas claro que quando ele vai lá e canta um rock mesmo, que ele põe um drive, que ele põe aquela voz, talvez um drive mais gutural, eu acho que ele deve fazer pra caramba, né? Na verdade eu acho que ele fez ali, né, agora nesse finalzinho aqui. A gente percebe que ele faz super bem, ele faz assim, brincando. Por quê? Porque o padrão dele é esse, ele já canta assim há muito tempo, então ele criou esse padrão e aí pra ele hoje é barbada fazer. E lembra que o padrão é algo que a gente cria. Pensa como se fosse um hábito teu. Tu tem um hábito de fazer alguma coisa todos os dias, então aquilo ali depois vira um padrão teu, um vício teu, um hábito teu. Na voz a gente chama isso de padrão vocal. O Lucas criou esse padrão vocal mais tenso um pouco, mais travado, mais fechado, por isso que a gente ouve a todo momento. E percebe que ele não troca pra voz de cabeça, mano. Aqui eu pensei que ele fosse trocar, tá? Pensei que ele fosse trocar nesse refrão. Ele não trocou. Ele manteve essa voz mais peitosa, esticou essa voz de peito mais pra voz mista, meio aguda, e ele não vai pra voz de cabeça. Percebe? Ele não faz time suave. Não, tu não ouve suavidade em momento algum. Entende o que eu quero dizer? Ah, da hora! Da hora. Da hora. A música da Beyoncé, mano. Caraca, que delícia esse arranjo, mano. Demais. Ó, que beleza. Ah, eu queria ouvir mais essa. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dança comigo. Vai ver que eu te esculacho, sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate, nem de segunda a sexta. Essa menina de vermelho. Cara,
Caraca, Glória Groove. Assim, eu não lembro se eu já falei isso na nossa análise do ano passado, não lembro, tá? Mas o Lucas, cara, em questão vocal, não tem muito mais o que falar sobre ele, tá? Eu percebo que o diferencial realmente aqui desses vídeos de 2021 em uma música, 2022 em uma música, é o arranjo que ele faz, assim. Ele realmente tem que ser muito cabeça e muito musical pra criar esse arranjo todo, pra escrever isso aqui tudo, pra tocar isso aqui tudo, tá? É bizarro. Pensando na parte vocal, é relativamente simples o que ele tá fazendo, tá? Ele tem o padrão dele de cantar, o jeito dele de cantar, que é um padrão mais tenso, mais travado, que nem eu falei. Ele canta desse jeito, basicamente todas as músicas. Ele dá uma suavizada numa em outra, beleza, mas é aquela suavidade tensa, igual a soprosidade mais tensa que a gente ouve, que tem alguma coisinha, uma sujeirinha, uma aspereza, que é o que a gente chama de rugosidade. Agora o que a gente percebe assim que não é o diferencial, chama muita atenção, é essa ideia dele, mano, essa cabeça que ele teve de juntar essas músicas todas, fazer tudo dar certo de uma forma bacana de ouvir, porque assim, é muito difícil fazer isso, muito difícil. E claro, o ponto dele tocar todos os instrumentos, ele toca a bateria bem pra caramba, mas o que realmente tem um diferencial do Lucas aqui é essa versatilidade dele, esse monte de instrumento que ele tá tocando e tocando todos bem, essa cabeça que ele teve pra escrever tudo isso, pra juntar tudo, isso aí é o diferencial total, tá? Então assim, não é a voz, é esse conjunto todo. Ó, aqui mesmo, ó, só deixa eu pausar de novo só pra que tu ouça, ó. Aqui mesmo foi outro padrãozinho mais tenso, ó. Que com os meus alunos eu resolvo isso aqui já logo de cara. Vermelho! Ouve. Isso aqui, cara, gasta a tua voz, machuca a prega vocal, arranha aqui. Então assim, não é bacana, tem tensão, tá? Tem tensão. Caraca! Nossa! Conta o dinheiro pro Digueto. Meu iPhone é branco. Não conheço essa. Me chama de Mac por quarteto. Acho que essa é a única que eu não conheço. Cria original de Soweto. Tubarão, te amo. Falcão, te amo. LK, te amo, te amo. Não acredito, cara. Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa. Tropa. Nossa, muito grave, tropa. Achei meu bolso com várias notas. Emoji babando na minha foto logo cedo. Fala baixinho, olha pra mim. Fala meu nome. Sentadona, sentadona, sentadona. Fala que é seu sentimento, mas eu não sei da paixona. Sentadona, sentadona, sentadona. Fala que é seu sentimento e não te vou envolver. Percebe, cara? Aqui era um momento que ele iria fazer uma voz de cabeça. Sentadona, sentadona, sentadona. Fala que é sem sentimento. Joga pro falsete. Ele não jogou pro falsete, ele desceu. Fala que é seu sentimento, mas eu não sei da paixona. Sentadona, Ele não vai. fala que é seu sentimento e não te vou. Foi o que eu falei, tá muito acostumado a cantar com essa voz mais peitosa. Então, difícil pra trocar pra voz de cabeça, difícil fazer essa troca aqui. E lembrando que, inclusive, ficar pensando em fazer troca até vai te atrapalhar na hora de cantar. Porque o ideal é tu buscar uma unificação desses registros sem ficar pensando em trocar, em mudar. Não pensa nisso na hora, porque vai te travar. É como se tu pensasse que tem uma parede, tu precisa ir pro outro lado, tu precisa mudar o que tu tá fazendo. Então isso pode te travar e provavelmente vai. Psicologicamente isso vai te travar na hora que estiver cantando. Então o legal é que tu estude, faça treinos para que tu acesse, passe essa voz para essa voz de cabeça e tal, e pense nessa unificação dos registros. Aqui o Lucas a gente percebe, ele não fez voz de cabeça em nenhum momento. É só essa voz mista, mais peitosa mesmo, e voz de peito mesmo, né? Por conta do que eu falei, do padrão dele. Yo me transformo, na mariposa, yo me transformo, make-up de drag queen, yo me transformo, lluvia de estrellas, yo me transformo. Fan me dice que habrá el mundo como una nuez. Si me muero, que me muera por la boca como muere el rey. Sé que soy a donde voy, nunca se me olvida.
Essa música é da Rosalía, eu acho, né? Cara, essa aqui eu tô com dúvida também. Eu acho que eu ouvi essa música uma vez só. Essa aqui também eu tô meio na dúvida. Tá, não, para aí, essa aqui é do Blackpink, mas aquela que começou é a mesma música? Eu não reconheci se for a mesma música, agora eu conheci, claro, Pink Venom. É Pink Venom, né, essa daqui? Acho que é Pink Venom, né? Aqui no Taste That Pink, wow, a gente ouve mais gritadinho, né? Wow, Taste That Pink now, wow. A gente ouve mais gritado mesmo, cara. É o padrão de pessoas que tem esse travamento excessivo, recrutam mais voz de peito mesmo do que precisa. Então essa voz começa a soar gritado. O que a gente precisaria fazer aqui com o Lucas é cuidar essa primeira troca. Normalmente a pessoa que tem problema com os agudos, o problema começa no grave. Então a gente tem que ver como é que tá essa primeira passagem do Lucas, porque a primeira passagem não tá rolando, então ele lá na segunda ele nem chega, ele nem faz, entende? Já trava, esgana antes. Então assim, é um ponto a se cuidar. A primeira passagem, lembra disso? Como que tá a tua primeira passagem? Pensa que tu vai fazer um nem cheguei na segunda, porque a primeira já não aconteceu. Eu vou esganando. Agora se eu faço eu vou embora. Porque tu percebe que a minha voz ela se manteve, eu não fui esganando ela, eu fiz a primeira troca e aí a segunda rolou também. Agora o Lucas aqui ele tá mantendo sempre na primeira. Essa voz de peito, que ele vai cantando pro agudo e vai cantando pro agudo e a voz vai ficando assim e aí não chega na voz de cabeça nunca. A voz dele vai ficando meio gritadinha. Caraca, ele fez. Primeira vez. Ele fez, mano. Ele fez contra tudo e todos. Shoulders, if it was ever to move, she'd turn the rain to a rainbow. When I was living in the blue, why then if she's so perfect, do I still wish that it was you? Aqui ele fez também um falsetezinho. Do I still wish that it was you? You do it. No as me, face for you. É o que acontece, a prega vocal não relaxa muito, né? Ele conseguiu fazer, de novo ele fez, mas ficou um pouquinho agarrado. Mas é o natural, eu até me surpreendi por ele ter feito. Eu me surpreendi até por ele ter feito. Perfect don't mean that it's working, so what can I do? Só lembrando, o que eu falei antes aqui sobre a primeira passagem, coisa e tal, segue valendo, tá? Ele conseguiu fazer um falsete, legal, mas é que o falsete muda tanto uma coisa pra outra, dessa voz de peito que ele faz mais gritadinha, que beleza, ele conseguiu achar um jeito de fazer essa voz, mas o que eu falei sobre a primeira passagem segue valendo, tá? Tanto que a gente ouviu a música inteira, que essa voz mais beltada, essa voz mista dele, vem muito peitosa, vem com muito peito. Então assim, é uma voz que fica mais gritadinha, e se ele alonga, vai dar pau, agarra, tá? Espreme. Então assim, segue valendo tudo que eu falei agora há pouco. Música bonita.
Uma coisa importante também que tu pode estar pensando, putz, mas o Lucas canta esse tipo de música, ele canta rock, que nem o Cássio mesmo falou, ele tem esse padrão mais assim, beleza. Então se ele canta essas músicas e nessas músicas não é exigido pra ele uma voz de cabeça, um falsete, por exemplo, né? Vamos dizer que não seja exigido. Ele precisaria saber fazer falsete mesmo assim, voz de cabeça mesmo assim? Aí eu acho que vai um pouco de opinião. Na minha opinião, cara, o falsete, a voz de cabeça, essa primeira troca, a primeira passagem da voz, a segunda passagem da voz, são coisas que, na minha opinião, todo mundo deveria saber, tá? Todo mundo. Porque são coisas que é a base técnica da voz. Se tu tá conseguindo fazer isso, é porque tu tá tendo um bom funcionamento da tua voz tá funcionando legal. Se tu não tá conseguindo fazer a primeira passagem e a segunda passagem, é porque tem coisa desajustada. Então eu acho que isso é o tipo de coisa que não depende exatamente do gênero que tu tá cantando. Ah, mas no meu gênero que eu canto eu não preciso saber isso. Tá, mas é que isso é uma questão da base, da fundamentação da voz, são questões de registros. Tu tem que saber explorar a tua voz, teu instrumento, sabe? Então assim, é diferente, tipo assim, eu preciso saber drive? Não, se no teu gênero não tem drive, tu não tem interesse em saber drive, não precisa, tá? Não tem necessidade. Eu preciso saber fazer melisma, ser bom nos melismas? Não. Preciso saber fazer whistle? Não. Isso aí são coisas a mais, são técnicas, são brincadeirinhas, são ornamentos, que se tu quiser aprender, tu aprende. Mas agora a questão dos registros, da primeira troca, da segunda troca, eu acho que isso é uma questão mais básica, e que é legal que todo mundo saiba. E uma coisa importante pra encerrar, a primeira passagem ali, que eu falei que o Lucas subia e trazia essa voz mais de peito e ficava um pouco mais gritado, é muito comum essa questão. Cara, os meus alunos é quase unânime que tem esse problema aí de esticar a voz de peito pros agudos e ficar gritando, tá? É muito padrão, por conta da nossa fala. A gente tá acostumado a usar a voz de peito. Quando tu vai pra agudo, tu leva tudo isso aqui junto, sem necessidade. Então assim, é muito padrão, beleza? Não é uma questão do Lucas. Tem a questão dele, por ele cantar rock e tudo mais, mas isso é uma coisa geral, é quase unânime. Mas é isso, chegamos ao fim de mais uma análise. Se tu curtiu essa análise, não te esquece, deixa um like neste vídeo pra apoiar o conteúdo. Não te esquece também de se inscrever no canal pra continuar acompanhando as nossas análises diárias. E se tu quer aprender a cantar, eu preciso te avisar que aqui embaixo os meus treinamentos de técnica vocal estão disponíveis pra ti, beleza? Mas uma coisa importante, se tu quer cantar em alto nível, se destacar com a tua voz em 2023, e não só isso, se destacar na internet também, se profissionalizar, fazer grana com a tua voz, mano, postando vídeos no YouTube com covers, fazendo lives cantando, montando a tua base de fãs, preciso te alertar que agora em fevereiro abre a minha próxima turma da mentoria intensivo. Na mentoria Canta Intensivo, eu além de te mostrar, te disponibilizar o conteúdo mais completo sobre técnica vocal que tu vai encontrar, eu ainda vou colocar módulos extras sobre profissionalização para cantores. Então eu vou te mostrar toda a estratégia que eu uso em YouTube, TikTok, Instagram, para que tu monte a tua base de fãs, para que tu crie os teus fãs, comece a vender os teus shows, comece a monetizar no YouTube, monetizar no TikTok, monetizar as tuas lives. Então assim, aproveita, beleza? Se organiza, fica por perto, porque em fevereiro abre essa turma e tu tem que estar lá dentro para se destacar. Serão 3 meses ao vivo comigo, onde a gente vai aprender a fazer tudo isso aí. E para tu ter mais detalhes sobre essa turma que vai abrir agora em fevereiro, não te esquece de me seguir pelo Instagram, porque eu tô sempre conversando contigo lá, e se tu tiver qualquer dúvida, tu pode me mandar diretamente lá. Eu tô sempre respondendo, beleza? E eu dou prioridade para quem quer saber das turmas. Então aproveita e me segue por lá. Fechado? É isso, até nossa próxima análise. Tchau!